Muito bem, então, hoje nós vamos falar sobre emocionalismo. Como nós estamos fazendo aqui, eu vou apenas tomar um texto para a gente partir dele. O ideal de pregação é uma exposição bíblica, né? Então, eu tenho dito isso daqui. Quando você pega um texto bíblico, você tem que ler uma unidade, a gente chama de unidade exegética, e a partir daí a gente vai lendo e explicando no contexto. O que é pregação? Pregação é pegar o ouvinte e levar para o texto, e não pegar o texto e trazer para o ouvinte. Isso não é pregação, não é? Bacana. Então nós vamos pegar um texto só para citar e partir daí com o nosso tema, emocionalismo. Para isso eu escolhi o Salmo 103, ok? Eu não vou fazer a leitura do Salmo todo, porque é só para a gente pegar aí uma ideia de que o tema emoção, ela aparece aí em todo o texto bíblico, não é? Então vamos lá, o Salmo 103, apenas o verso 1, na verdade... A gente não precisava nem pegar o texto, a gente sabe de cor, a gente talvez não lembre dele. Então o texto diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Ora, então, a partir desse tema aqui, você já percebe que nós somos seres emocionais. A emoção, ela está ligada, ela está atrelada, ela é parte inerente do ser humano. Uma pessoa que ela não se emociona, ela tem um problema patológico, não é? Uma pessoa que ela é fria, calculista, ela tem um problema, precisa de tratamento psicológico, ela precisa encontrar um meio lícito na medicina para se tratar. Só que o outro extremo também é problemático. Uma pessoa que ela se deixa, ela se emociona de uma maneira muito exacerbada, exagerada, ela também tem problemas, né? Então você percebe que nesse aspecto a gente tem que ser aristotélico, né? A virtude está no meio, aqui sim, ok? Então nós precisamos encontrar esse equilíbrio aqui. Bacana. O nosso tema, emocionalismo, a gente precisa definir o que é um emocionalismo. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a questão do sufixo, né? O que é um sufixo? Você tem uma palavra, a gente costuma dizer que você precisa analisar a palavra, a raiz da palavra, ok? Então você pega uma palavra, a partir da raiz da palavra, do tronco da palavra, da parte principal da palavra, você busca no dicionário o significado. A partir da raiz, do radical da palavra, o que a gente acrescenta antes para dar um significado, para aumentar ou discutir questões acerca dessa palavra ou daquilo que ela quer dizer, chama prefixo, né? Ou seja, está fixado antes. E o que está fixado depois do radical, da parte principal da palavra, é sufixo. Então nós temos aqui uma palavra, emoção. E aí nós temos o quê? Um sufixo, ismo, ok? E esse sufixo, ele não é desconhecido. Ele aparece em várias palavras. Então a primeira coisa que a gente precisa definir, o que significa o sufixo ismo, não é? Você vai encontrar machismo, feminismo, homossexualismo e por aí afora. Então você tem aí uma série de ideologias, ok? Nós vamos trabalhar ideologia, não é nosso propósito aqui, é entender quando a gente define alguma coisa. Quando eu digo assim, nós vamos trabalhar emocionalismo, é claro que você já fez um cálculo mental e você já sabe que nós vamos falar alguma coisa relacionada à emoção. E em um ambiente que as emoções elas afloram, é a igreja, um ambiente religioso. O ambiente religioso, ele é um local em que as pessoas elas já vêm predispostas a se mostrar emocionais, e aí a gente precisa de um equilíbrio, né? Senão o nosso culto ele fica esquizofrênico e a gente não entende o que a coisa está acontecendo ali. Então o que significa o sufixo, essa última partezinha, essa palavra ismo, não é? O sufixo ismo, ele identifica os elementos característicos de um objeto analisado. Então, objeto aqui, você pode colocar qualquer coisa em discussão. Então, se você vai discutir o comportamento, por exemplo, do homem, então tem lá o machismo, né? Sem discutir aqui se é pejorativo, se não é, é só a título de exemplo, não é? Você tem os idealismos, você coloca o ideal em algum lugar, então tudo que você quer saber sobre ele, você coloca ali, ok? Então você coloca um objeto. Qual é o nosso objeto aqui? O objeto aqui é emoção.
O problema é que quando a gente fala de objeto, a nossa mente, ela funciona com alguma coisa que é concreto, né? Então isso aqui é um objeto. Quando a gente fala de objeto na área da filosofia, na área da teologia, da sociologia, objeto é tudo aquilo que está em análise. Então comportamento é um objeto de investigação. Percebe? Então, eu não estou falando de objeto no sentido de concreto, mas alguma coisa que precisa ser averiguado no comportamento humano. E esse alguma coisa, isso que eu chamei aqui de objeto analisado, é o quê? A emoção, ok? Emocionalismo, então, quando eu digo emocionalismo, eu quero dizer assim, ó, vamos pegar todas as informações que nós pudermos do campo da antropologia, do campo do comportamento social, do campo da filosofia, do campo do psicologismo, da psicologia, da teologia, a partir dos textos bíblicos, entender o que é emoção. Então, a palavra em si, quando ela tem o sufixo ismo, ela não é pejorativa, ela não é ruim por si só. Ela vai se tornando ruim ou boa à medida que um grupo defende isso ou aquilo. Então, definir como emocionalismo, não estamos definindo é ruim ou é bom. Nós estamos num campo neutro, a partir dessa neutralidade do objeto que é colocado. Então a gente vai definir, vamos ver como nós agimos com nossas emoções no âmbito do nosso culto. Como é que a gente está se comportando naquilo que a gente chama de culto para Deus, ok? Então, a partir daí, nós definimos emocionalismo. Ou seja, emocionalismo relaciona-se tudo que se pode discutir a respeito das emoções. Então, quando você ouve uma palavra, e essa palavra, alguém colocou o sufixo, e o que você tem que pensar? Ora, ele está querendo discutir, ele está querendo conversar, dialogar de forma sociológica, teológica, religiosa, enfim, todos os assuntos pertinentes àquele objeto. Qual é o nosso objeto? A emoção. Por quê? Deus nos fez com capacidades emocionais. Então, nós não podemos ignorar essa parte, essa característica do ser humano, ok? Senão a gente vai ter um problema de saúde, inclusive. Ora, agora que a gente sabe que emocionalismo significa o quê? Pegar todas as informações de todos os campos da discussão científica para falar o que é emoção, agora eu preciso definir o que é emoção. Porque se eu não definir o que eu quero dizer com emoção, você pode pensar uma coisa, o outro pensar outra coisa, e eu estar falando de uma coisa completamente diferente daquilo que os dois já estão pensando de forma diferente. Então seria um terceiro elemento. Então o que a gente precisa fazer? Definir o que a gente vai discutir. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: a gente precisa definir o campo que a gente vai jogar. Percebe? Por quê? Quando você não tem uma definição da palavra, você não está jogando em campo nenhum. Eu estou falando uma coisa aqui e você acha que é outra coisa. Não, definir é combinar o que a gente está falando do mesmo objeto. Então, quando eu digo emoção, o que eu quero dizer? Tudo que eu falo sobre emoção no campo do emocionalismo, ou seja, todos os assuntos que eu vou colocar dentro de uma caixa, dentro de um local, para definir a emoção, eu chamei de emocionalismo, eu quero dizer o quê? Emoção é toda agitação da alma provocada por fatores externos ao indivíduo, acompanhado de prazer ou dor. Então você percebe que tudo na vida, ela desencadeia um processo emocional no ser humano. Uma pessoa que não reage à vida, ela não reage de forma emocional, ela tem um problema. Ela não pode ser uma pessoa que ela suprime as suas emoções. É uma patologia. Agora, ela também não pode dar vazão exagerada, exacerbada. Então, os extremos, como eu já disse aqui, é muito problemático. Então, o que é emoção? É uma agitação de alma, de espírito. Ela é um desassossego que acontece em nós, em proporções, em medidas, cada um no seu jeito, cada um reage de forma diferente, situações iguais, não é? O que eu quero dizer com isso? No mesmo evento, eu reajo de uma maneira, você reage de outro. Por quê? Nós temos constituição, comportamento diferente, mas nós reagimos. Ora, o mundo em si, ele é feito de formas. Não há nenhuma possibilidade de você não reagir emocionalmente às formas.
Então, a estética, o campo da estética, seja a estética religiosa, seja a estética social, o marketing usa muito disso. Você compra muitas coisas, não é porque você precisa, você compra muitas coisas porque o marketing explora essa agitação de alma. Aí você compra o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, que é o cartão de crédito, e depois você fica pensando, por que eu fiz isso? Porque no campo da estética, do visual, as suas emoções, elas são presas fáceis para aquelas pessoas que estudam o comportamento humano. Então você compra comida, roupa, acessórios, que você, por não ter capacidade emocional, suporte emocional num dado momento, você sai comprando. Por quê? O marketing é assim, o mundo capitalista é assim. Então o que é uma emoção? Enquanto o seu corpo vai se encontrando com a vida, seja ela em qualquer circunstância, você vai reagindo emocionalmente, não é? E como é que você reage? Como é que você capta os sentidos? Aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo vai acontecendo. Como é que você capta o mundo exterior a você? Por meio dos sentidos, por meio da visão, do olfato, do paladar, da audição e do tato. Então, os canais de comunicação, eles vão levar para dentro de você as informações, e aí você vai reagir. Em tudo nós vamos reagir, óbvio, só que algumas coisas na vida vão se tornando corriqueira e comum, que você acha que não reage, mas é que você já criou uma resistência, já criou um comportamento, e aquilo fica corriqueiro. Por isso que a novidade, alguma coisa que é desconhecido para você, quando você absorve por meio de algum sentido, aquilo traz algum tipo de comportamento para você. A sua emoção, ela é despertada. Alguma notícia também é assim. Lembra quando um jovem rico foi falar com Jesus e ele sabia de tudo sobre a lei, né? E o conhecimento da lei para ele era tão natural que ele não demonstrava mais emoção, era automático, assim. Ligou o botão, está no automático. Mas quando Jesus disse para ele vender tudo, aquilo não estava no controle emocional dele. Aí o texto diz que ele se retirou. Quando você pega um bom comentário, ou o texto bíblico mesmo, no texto original, no texto grego, a ideia é de que, quando Jesus falou para ele, sobre ele abandonar as riquezas, a ideia é que Jesus olhou no olho dele, e viu o que passou nas entranhas dele, ou melhor, nos intestinos dele, porque você sabe, quando você recebe uma notícia que você não está esperando, você tem um impacto emocional, que te dá um frio na barriga, ou dor de barriga, não é assim? Então, as figuras, a geometria do mundo, ela desperta em você emoções. Por isso que as catedrais, não é, medieval, elas eram construídas para comunicar alguma coisa do transcendente, do além, da metafísica, para você perceber a partir das catedrais, das formas, aqui ali era um lugar do sagrado, né? Então você entrar numa catedral, aliás a palavra catedral vem de cadeira, né? O que é catedral? Catedral é o lugar onde o bispo se assenta para ensinar, como se a própria construção fosse um livro. Então as pessoas analfabetas, não sabiam ler, como é que elas conheciam o evangelho? Elas entravam numa catedral, e aí por meio dos afrescos, dos desenhos, das imagens, o bispo ia ensinando, porque a ideia de catedral é a ideia de um livro que vai sendo aberto para aquele que não sabe ler. Então você percebe que as formas, elas são importantes para nós, e à medida que você vai aprendendo por meio das formas, você vai reagindo, você vai criando mecanismos emocionais para aquilo lá. Então você percebe que tudo na vida, toda forma, ela tem um efeito estético. O que é um efeito estético? Você reage em relação àquilo. Música é assim. Como eu disse, quando você recebe uma notícia, uma palavra de alguém que você não está esperando, seja ela positiva ou negativa, dependendo da sua estrutura emocional, você chora, você se alegra, você se deprime, você fica doente. Tem pessoas que têm desencadeamento patológico importante de depressão.
de esquizofrenia até, né? Já é claro que já tem uma predisposição, mas a partir de um evento na vida, numa fala, numa perca emocional importante, ela nunca mais é a mesma pessoa. E você sabe o que eu estou dizendo. Os eventos emocionais na vida vão nos marcando tanto que a partir daquele evento você é outra pessoa, de forma positiva ou negativa. Tem pessoas que precisam tomar remédio o resto da vida por conta de uma notícia que recebeu. Então você percebe que emoção não é uma coisa que a gente pode desprezar. Emoção é uma coisa importante. Por isso que essa ideia de que o pastor cuida do espírito, o psicólogo da alma e o médico do corpo é falaciosa, é enganosa, porque o homem é um todo, o ser humano é um todo. Não dá para você dividi-lo, dicotomizar, tricotomizar, dividir em 2 ou 3 partes. Não é assim. Tanto que a gente tem as doenças psicossomáticas. Quando você tem um problema emocional, reage no corpo. Você tem dor de estômago, dor de cabeça, porque as emoções, elas desencadeiam isso. Então o que nós precisamos entender aqui? Emoção, que é o nosso assunto, está ligado com o nosso contato com a vida. A maneira que você reage é toda a agitação da alma provocada por fatores externos a você. Ou seja, à medida que você vai vivendo, à medida que o mundo, que você vai se encontrando com o mundo, o seu corpo vai se encontrando com o mundo, os seus 5 sentidos vai levando informações para dentro de você, você vai processando e aí você então vai desencadeando um processo emocional, seja ele positivo ou negativo. Então você percebe que entender isso é importante para que a gente possa discutir o emocionalismo no culto. Bacana. Ora, nós precisamos reafirmar, declarar, deixar muito bem colocado aqui, que a emoção não é um problema para nós, muito pelo contrário. A emoção, ela é original do homem, vamos dizer assim, ela é essencial. Quando eu digo que uma coisa é essencial, eu estou dizendo que sem isso, a pessoa não é uma pessoa. Uma coisa essencial quer dizer que sem aquela característica ele não é o que diz ser. Portanto, a emoção, ela é uma característica fundamental, essencial do ser humano. Ora, e quem nos fez assim? Obviamente que foi Deus. Deus, quando fez Adão, o fez com capacidades emocionais. Tanto que quando você vai lendo o texto de Gênesis, o Adão, ele vai tendo arroubos de emoção positiva, porque você está ali antes do pecado. O problema é que depois de Gênesis 3, a emoção, ela também sofreu impacto importante por causa do pecado. A gente chama isso em teologia de efeito noético. Noético não tem nada a ver com Noé, né? Noético é porque a palavra nous em grego significa mente, ou seja, o pecado ele teve impacto em tudo no homem, também nas suas emoções. É por isso que nós temos problemas emocionais, tanto nos exageros quanto na falta de, ok? Então foi Deus que nos fez com capacidades emocionais, e os nossos sentidos vão captando a realidade do mundo exterior, e vão o quê? Nos sensibilizando de alguma maneira. Isso quer dizer que, da forma mais simples até a glória de Deus, tudo tem potencial para nos emocionar. Então, a gente não consegue ver um átomo a olho nu, né? O que é um átomo, né? A palavra tomos, né? Você vai numa biblioteca, você tem lá tomos, tomo 1, tomo 2, o livro. A letrinha A significa que é a menor divisão, átomos, né? A gente não consegue ver o átomo a olho nu, então a gente não se emociona, mas quando você pega um microscópio, você tem a tecnologia e você vê a menor partícula, você tem uma emoção. Puxa, que negócio legal! Que beleza! Você reage. Então, da menor partícula, sendo possível identificá-la, até a potencialidade máxima da glória de Deus, quando ela é percebida, você reage. E é claro que, por conta da carga emocional, por conta do viés cultural, e até de patologias, de doença, alguns reagem de uma maneira e outros reagem de outra maneira. Tem pessoas que por temperamento está explodindo de alegria, mas está centrada. Outros, por outras questões ou por temperamento, elas já explodem.
Então, o temperamento por si só não é definidor, nem para mais, nem para menos. Significa que a pessoa reage de uma maneira diferente assim. Agora, tudo na vida tem capacidade de despertar emoção em nós. Então você vê lá um átomo, vê um formigueiro, você vê a forma de uma catedral, você vê a forma de um carro, você vê, não importa, ou você sente o cheiro de uma comida. Você não estava com fome, mas quando você vê, fala, moxa, que fome, eu nem sabia que estava com fome. Por quê? O olfato, a visão, ela despertou isso em você, não é? Então você vai percebendo que não há possibilidade nenhuma de você passar por essa vida e não ter capacidade ou despertar em você uma capacidade emocional. Tudo na vida, ela desencadeia um processo emocional. Ora, agora, é claro que o nosso intuito aqui não é definir emoção a partir de viés científico, psicológico, sociológico, filosófico ou teológico. Tudo isso é ferramenta para nós, é uma capacidade científica de você perceber os comportamentos, aí então, a partir da palavra de Deus, identificar se nós estamos vivendo a melhor vida que Deus tem para nós. Por isso que o lema dos nossos encontros qual é? Nós precisamos salvar o homem, não nós mesmos, mas o Evangelho para quê? Para viver a eternidade com Jesus, mas salvar intelectualmente também, para que ele viva melhor aqui nessa terra. O Evangelho que não te salva intelectualmente, não é o Evangelho todo. Percebe? Então, o nosso intuito, a nossa definição, a nossa proposta de estudar esses temas de expressões da religiosidade é mostrar o quê? Que é muito provável que você experimentou a fé em Jesus e ele disse que aqueles que o Pai deu de maneira nenhuma será perdido. Então, nós não queremos discutir a sua questão da salvação eterna, mas queremos mostrar que é fundamental você conhecer a vida que você vive para viver melhor para a glória de Deus. Porque salvação não começa quando Jesus volta, salvação começa quando você nasce de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, se a tua emoção ela está roubando uma qualidade de vida, você está vivendo uma qualidade inferior daquela que Deus planejou para você. Isso é obviamente que o objeto do nosso análise aqui é objeto de culto. Se o culto ele só tem um viés emocionalista ou emocionalismo, então significa que a gente precisa rever alguns conceitos da nossa fé, porque ele tem que ter um desdobramento além de uma reunião como essa de culto aqui. Ok? Então vamos trabalhar isso aqui. É claro que a verdadeira fé ela nasce nas nossas emoções. Ok? Então a fé em Cristo ela nasce nas nossas emoções. Só que aqui tem uma questão importante: ela não nasce das emoções, ela nasce na emoção. Uma coisa, quando alguma coisa nasce em, significa que o responsável porque nasceu aquela coisa ali não é o local, é alguém fora dali. Agora, se ela nasce daquela coisa, o agente responsável é daquilo que veio, não é? Deixa eu definir melhor isso aqui. Quando eu digo que a nossa fé, ela nasce nas emoções, eu estou querendo dizer que a Bíblia mostra que quando nós temos um novo nascimento, quando a gente recebe a notícia do Evangelho, a primeira reação emocional, ela é de tristeza. Por que de tristeza? Porque a primeira mensagem do Evangelho qual é? Você é um pecador. Você, por conta de Adão, você recebeu uma natureza pecaminosa e você está debaixo da ira de Deus. Quando você entendeu isso, significa que você nasceu de novo, porque quando você nasce de novo, você percebe o perigo que você estava correndo. E aí então, quando eu apresento Jesus como Salvador, a sua tristeza se transforma em alegria da salvação. Então você percebe que a nossa fé, ela nasce nas emoções e não da emoção. Por quê? Se ela nascer da emoção, é muito fácil. Eu contrato um coach, eu contrato alguém que saiba falar num tom de voz adequado, eu contrato um bom grupo musical, pessoas que estudam neurolinguística, e aí a gente fala numa frequência adequada, e você perde a capacidade da razão, somente as suas emoções elas são despertadas, e aí você chora,
você grita, você tem comportamentos estranhos à fé e você acha que nasceu de novo. Você não nasceu de novo, você teve uma carga emocional naquele momento. Então você percebe que muito do que a gente chama de culto avivado, que foi o assunto da semana passada, na verdade não passa de uma descarga emocional. Ora, e se uma pessoa tem uma descarga emocional, a possibilidade, a probabilidade do que está perto dela ter a mesma carga emocional é muito grande. E o terceiro, e o quarto, e o quinto. Daqui a pouco está todo mundo num frenesi emocional. Deus falou conosco aqui, mas o que Deus falou? Não sei. O poder de Deus foi tão grande que eu só senti daquela gemida, né, arrepio na espinha, mas na verdade você não aprendeu nada de evangelho. Por quê? A escravidão emocional, ela vai maquiar, ela vai nos enganar. Então a gente precisa identificar esse negócio aqui. Por quê? Se a emoção, se a sua fé, ela nasceu nas emoções, então você tem um problema. Você precisa nascer de novo. Deus usa a emoção, você sente na emoção, mas não é emocionalismo. Porque a nossa fé, ela parte das emoções, mas aí então você tem reflexão, você tem o que? A capacidade de raciocinar, fazer uma contabilidade racional, e aí entender, falar assim, foi Deus que me salvou. Portanto, se você ainda, ou qualquer um de nós, ainda está no campo da sensação, do sensorial, do emocionalismo, você corre grande perigo. Se a fé, ela não tem uma base histórica, doutrinária, então você não conheceu o Evangelho. Não conheceu o Evangelho. Semana passada nós trabalhamos aqui alguns assuntos e eu disse aqui e volto a dizer sem problema algum que se você pegar um grupo de pessoas e encher um estádio de futebol, 200 mil pessoas falando na mesma frequência, com jogo de luz e fumaça, as pessoas têm a mesma reação. Por quê? Aquilo não é presença de Deus, aquilo ali é uma carga emocional que você está sujeito ao ambiente. Então aqui nós temos um ponto nevrálgico que vai despertar muito furor de alguns supostos avivalistas, mas que na verdade eles não ensinaram o Evangelho para você. Eu não estou dizendo que eu tenho toda a verdade teológica, não, eu não tenho toda a verdade, mas eu tenho a verdade, que assim quando Jesus me salvou, Ele me fez com condições emocionais de desfrutar dessa capacidade, mas não parou ali. A partir dali, eu preciso crescer na graça e no conhecimento, a razão da minha fé. Percebe? Então nós precisamos entender que é claro que a verdadeira fé, é claro que a fé evangélica, é claro que a fé nas doutrinas da fé cristã, elas nascem nas emoções, senão nós nos tornaríamos racionalistas. Você traz aqui um teólogo, traz aqui um filósofo, um cientista, ele explica tudo, você fala, bacana, entendi. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso. As duas coisas, elas têm que andar concomitantemente nas suas proporções. É claro que a emoção ela faz parte. Quando nós ouvimos um hino cantado aqui, como o Maurício cantou, a gente começa a refletir sobre os braços do Pai, sobre outrora era triste, o hino que ele cantou aqui. Você começa a fazer um cálculo mental. Por isso que o som da voz dele, a harmonia, o ritmo, o toque do instrumento, ele não pode roubar de você a capacidade de pensar no que ele está cantando. É a questão de você avaliar. Desculpe aqui, né? Mas eu deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu não vou citar o nome do artista, mas em algum grupo, dependendo do grau de infantilidade doutrinária, se você pega uma música de um roqueiro que já passou, que ele vai cantar assim, vai, tente outra vez. É cantado, né? O Maurício escutando isso aqui, ele vai ficar até, né? Meu Deus do céu, né? Então, tente outra vez. Se você colocar num grupo que é dado ao emocionalismo, fala, não, Deus está me dizendo para tentar outra vez. Não, irmãos, não é isso não. Percebe? Que se você não pensar no que você está cantando, você não tem o quê? Você não cresce na fé. Por isso que a música não deve despertar mais a emoção do que a letra a razão. Você canta umas coisas absurdas por aí, você em tese, né? Quando você vai ver aquela letra que você cantou, você vai procurar, não tem nada a ver na Bíblia.
Por quê? Porque você foi embalado por uma música e então você foi enganado. E você acha que é um crente que conhece o Evangelho, mas na verdade você está longe de desfrutar uma relação filial com o Pai que nos salvou. Percebe? Então é verdade que a nossa fé, ela nasce nas emoções, mas ela não vem das emoções. E é claro que nós não somos racionalistas, não é a razão pela razão. Agora, se a fé ela nasce nas emoções, é claro que as minhas emoções, ela não pode produzir nada, primeiro porque ela é fadada ao pecado. Então, a nossa fé, ela nasce de alguém ou de algo externo a mim. Ora, você conhece, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. É claro que, se a Bíblia ela diz que enganoso é o teu coração, significa que tudo que você produz é de alguma maneira enganoso, porque a verdade ela está fora de você, a verdade ela não está dentro de você, ela não nasce por você mesmo, ela vem de fora, é o Espírito de Deus que traz o novo nascimento, é o Espírito de Deus que faz você raciocinar a respeito da tua fé, e aí você vai compreendendo o que Deus fez, qual é o plano de Deus, como é que Deus construiu, como é que Deus prometeu o Messias esperado, como é que Ele conduziu a história, como é que foi a encarnação do Verbo, por que Ele morreu na cruz e qual é o significado da volta de Jesus. Percebe? Então é claro que a razão, a verdade, o sustentáculo da nossa fé, ela vem de fora de nós, porque o teu coração é enganoso. Se você confiar no teu coração, ipsis literis, 100% você está fadado ao fracasso. Não é assim? E coisas corriqueiras da vida, percebe? O nosso problema então é resolver. O nosso problema aqui sobre emocionalismo é resolver de onde vêm as emoções que nós sentimos no culto e se elas são consistentes com a nossa fé, percebe? Então aqui não é para discutir se você tem uma descarga emocional. A nossa questão aqui não é dizer se você vai se emocionar ou não. É claro que nós vamos provocar isso, tem que ser uma coisa natural. Porque quando você vem predisposto a ter uma carga emocional, qualquer nota, qualquer estalo de dedo, você já está explodindo. Por quê? Você é condicionado. E esse condicionamento, ele é complicadíssimo. Você vai num lugar que você sabe que o efeito é sempre o mesmo. Qualquer pessoa que abrir a boca, você já está, aleluia, por quê? Você já está condicionado. Você não calcula mais o que vai acontecer ali. Percebe? E isso é um problema. Porque você é igual um ratinho de laboratório. Quando você vê um barulhinho, você vai na roda e roda, porque rodando a roda tem um biscoitinho lá para você comer, percebe? Isso é científico, isso é natural. Então a nossa questão, qual é? É identificar por meios bíblicos se as nossas emoções elas estão alinhadas, se elas são sustentadas, se elas têm consistência com a palavra de Deus. Ora, se ela não tem consistência com a palavra de Deus, então nós ficamos com o fundamentalismo da palavra de Deus. O problema é que quando eu uso a palavra fundamentalismo, a nossa sociedade, que ela é uma sociedade deformada, né? Alguém já disse que é uma sociedade líquida, que cabe em qualquer lugar. Quando você diz, eu sou fundamentalista, o mundo já se levanta contra você. Ora, nós somos fundamentalistas sim. Qual é o nosso fundamento? A palavra de Deus. A nossa fé é uma fé histórica, de fundamento. Então, se alguém vem com uma nova novidade, por mais que estranho, né? Muita palavra para dizer alguma coisa, nova novidade, mas tudo é assim, né? Daqui a pouco alguém vem com uma visão, com uma revelação. Ora, a nossa fé não é a novidade, a nossa fé é olhar para trás. A nossa fé é histórica, é doutrinária. Ela tem o quê? Um sustentáculo, ela tem o quê? Um fundamento. Se a emoção não combina com o fundamento, é a emoção que tem que sair, não a nossa fé. Ela tem que sustentar. Percebe então que nós precisamos caminhar aqui de uma forma que a gente não anule as tuas emoções. À medida que você vai cantando um hino, ouvindo uma pregação, o Espírito de Deus fala com você, você chora, você se emociona, você tem um dado comportamento que ele é particular seu, mas isso não pode ser alguma coisa programada, treinada, é uma relação
em que a tua razão e a tua emoção, elas juntas fazem um cálculo, né? Se é que eu posso dizer que a emoção ela faz um cálculo, mas porque você entende a verdade daquilo, a verdade da fé, ela te desperta aí numa emoção. Vocês sabem que a música, eu não sei se é na frequência ou na harmonia adequada, não é a minha praia aqui, não é? Mas você sabe que a música tocada numa frequência, num ritmo tal, adequado, ela racha copos de cristais, ela racha muro, percebe? O poder da vibração, não é? Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas por que Deus, quando você tem um muro de Jericó, porque ele pede para todo mundo gritar na mesma hora, bater o pé e tocar algum instrumento? A vibração do som pode ter rachado os muros de Jericó, percebe? Fala, não é um milagre? Claro que foi, porque Deus que criou as leis da natureza aplicou no momento em que as pessoas não sabiam dessa lei da física, mas Deus que fez a natureza, usa a natureza a hora que Ele quer, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Percebe? Então essas coisas vão mostrando que se nós não formos dados a uma pregação expositiva, se o nosso nosso grupo de culto não for dado a uma capacidade de cálculo racional, for inclinado apenas para a emoção, muito provavelmente você vai ser uma presa fácil aos falsos profetas, a um culto que não tem nada a ver com Deus. Percebe? Então a verdade de Deus, ela penetra no fundo das nossas emoções, no âmago de cada um de nós. Ora, ela é um instrumento poderosíssimo, que ela vai até juntas e medulas, né? Na parte mais íntima, alma e espírito, tanto na parte material como imaterial. Ou seja, a palavra de Deus, ela abrange, atinge, impacta o homem todo. Então, a verdade de Deus, ela penetra no fundo das nossas emoções, mas ela não pode ser a causa de êxtase, pulos, gemidos e desmaios. Percebe? E geralmente esses movimentos, esses tipos de comportamento, eles acontecem na hora em que a música está tocando, e não na hora da pregação da palavra. E eu estou sendo muito generoso em falar aqui da hora da pregação da palavra. Percebe? Porque quando a música ela está sendo tocada, as pessoas elas começam a ter comportamento como se elas estivessem cheias do Espírito de Deus. E nós já tratamos isso daqui, a questão do ativismo, a questão do avivamento, não é? E vamos tratar em outras ocasiões ainda. Então na hora do louvor, se o louvor está roubando a capacidade de raciocínio de uma pessoa, ele tem que ser parado na hora. Porque o culto é um lugar que você pensa, é um lugar que você se emociona a partir daquilo que você pensou. Você não pode emocionar primeiro, porque se você se emociona primeiro, dependendo da carga emocional, você agora não pensa mais no que você vai fazer. Então não é um culto racional, não é um culto pensado. Percebe? Então a tua emoção, ela vem a partir de um cálculo racional. Eu estou cantando, não há lugar melhor, com tamanha paz. Aí você faz um cálculo da sua vida, o que você já passou, as tempestades que você enfrentou, você percebe que o melhor lugar de fato é os braços do Pai, os braços de Jesus. E aí não tem como não se emocionar, mas você percebe que a sua emoção, ela veio a partir de uma reflexão cantada. Então se a música não te leva a uma capacidade de pensar e de glorificar a Deus por aquilo que Ele fez, e aí então você tem um problema de emocionalismo. Então as emoções, elas causam êxtase, e não é difícil, não precisa ser um profissional da área, mas hoje você tem condições de consultar um profissional, em pessoas sérias que tem por aí, né, nesses sites de internet. Você percebe o quê? Que quando você tem algum lugar que tem uma luz mais baixa, você tem jogo de luzes colorida e uma frequência da música em determinado ritmo, o seu organismo ele reage. A adrenalina, ela aumenta a carga de adrenalina, o pâncreas começa a produzir mais adrenalina, aí você fica eufórico, você não precisa tomar um Red Bull para dar asa, o próprio ambiente, ele proporciona isso a você, você fica, Deus está falando, não, esse sentimento aqui é o mesmo, se você mudar de ambiente, é a mesma coisa. Então você percebe que avivamento
emocionalismo, você pode estar sendo escravo e não estar aprendendo a palavra de Deus. O problema de tudo isso é que quando você vai viver a vida de verdade, você não tem o quê? Tutano, substância, capacidade doutrinária da palavra de Deus para enfrentar a vida do jeito que ela é. E aí você cria um monte de esquizofrenia evangélica e um monte de pessoas infantis na fé, que não sabem dialogar com a vida. Esse é um problema muito grave. Percebe então? A ideia de emocionalismo, ela desperta um êxtase em conjunto, ela desperta pulos, e você sabe disso. Você sabe disso. Se uma pessoa começa a ter um comportamento, o segundo para ter o mesmo comportamento não é difícil. Daqui a pouco está todo mundo fazendo a mesma coisa. É por isso que a gente compra o mesmo que todo mundo, come o mesmo que todo mundo, porque é uma repetição emocional. É claro que num ambiente de culto, em que a música e o ambiente é favorável, a gente comete arroubos emocionais e acha que é a presença de Deus. Mas quando você vai procurar um fruto do Espírito, não tem nada. Quando você vai procurar alguma coisa que seja de fato produtivo para o reino de Deus, não tem nada. Alguém já disse que a lata que faz mais barulho é a vazia. E então o emocionalismo é um problema. Gritos, pulos, desmaios, gemidos, pessoas imitando animais. Eu sou o leão da tribo de Judá, e ruge. Era para chorar, mas a gente ri, né? Não tem que marcar território porque eu sou o leão da tribo de Judá. Então, você vai percebendo que esse tipo de comportamento vai transformando pessoas que têm a imagem e semelhança de Deus em objeto de zombaria, em objeto de chacota, e a credibilidade do Evangelho vai indo pelo ralo, no esgoto. Nós falamos aqui a semana passada que o verdadeiro avivamento, a presença de Deus traz um sentimento do peso da glória da presença de Deus, que até o ímpio ele respeita. Ele pode não se converter, mas ele tem um temor, porque quando a glória de Deus nos visita, as pessoas percebem que algo sobrenatural aconteceu. Não estou dizendo que elas vão se converter, eu estou dizendo que há um respeito. Então a gente vê que muito do nosso a falta de respeito que as pessoas têm na sociedade em relação a nós é por conta de esquisitices emocionais que as pessoas estão promovendo por aí. Pessoas que mudam a voz, que colocam adjetivos no nome, fulano de tal, não sei o que, avivalista, fulano de tal, o homem que não sei o que, e aí você vai percebendo que você já vai para um lugar como esse, predisposto a agir conforme o que foi programado. Então, eu como pastor, como estudante dos textos bíblicos, como pregador do Evangelho, eu diria, é melhor você parar um pouquinho, fazer uma avaliação da sua situação escriturística, doutrinária, para que você tenha uma vida um pouco melhor. O Evangelho, ele te ensina você a se autogovernar. Não é um autogoverno exagerado, mas ele te ensina a tomar as próprias decisões, porque Deus te fez capaz. Deus te fez com condições de avaliar qual é o primeiro passo que você vai dar. E esses ambientes emocionalistas, você sempre vai ser presa de um guru espiritual. Você não dá mais um passo se você não consultar o seu guru, porque ele é homem de Deus, ele promove um avivamento, ele ajunta pessoas, então você fica presa emocionalmente. O verdadeiro Evangelho, ele te dá condições de arrazoar sobre a vida e dar os passos, porque o Espírito de Deus é mestre por excelência. Percebe? Então, nós precisamos identificar de onde vêm as nossas emoções. Então, esses comportamentos, né, de êxtase, pulo, gemido, frenesi, é resultado de comportamento patológico. E é isso mesmo, patológico. O que é uma questão patológica? Você tem um problema emocional, você precisa de um acompanhamento, você precisa, muitas das vezes, encontrar um bom psicólogo, porque não é normal você ser roubado das suas emoções assim. Você tem que aprender a ter um governo. Um governo, é claro, nós todos dependemos do Espírito de Deus, é Deus que governa, mas Deus nos fez com capacidade racional. Óbvio que é assim. Então, esse tipo de comportamento emocionalista, ele é patológico. Você precisa conversar com alguém mais maduro, que te oriente acerca das Sagradas Escrituras, que te oriente acerca das questões elementares da vida. Ora,
É claro que é muito mais fácil você fazer uma campanha de 12 dias para dar tudo certo no ano do que administrar melhor o seu dinheiro. Não é? Não, eu vou fazer uma campanha aqui, 12 dias vai dar tudo certo. Não, a Bíblia ensina você a administrar bem o seu dinheiro. Não gaste mais do que você ganha, vai estar tudo certo. Percebe? Então você precisa entender coisas dessa natureza, porque a igreja que prega o evangelho, ela vai te dando condições para você melhorar de vida, não ser dependente emocional de um guru. Então, muito do que a gente vê aí como evangelho, na verdade, não passa de um grupo de pessoas que têm interesses outros do que, na verdade, da dignidade da pessoa humana. Ok? Então, na fé evangélica, não há conflito entre a razão e a emoção. Quando eu estou dizendo aqui os problemas do emocionalismo, principalmente no ambiente de culto, eu volto a dizer, eu reafirmo que não há problema, não há conflito em que a emoção, ela anula, ela rouba a razão, ou a emoção rouba a razão, ou a razão rouba a emoção. Não é isso que eu estou dizendo. Eu disse aqui que ambos, razão e emoção, são qualidades inerentes do ser humano, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Então você precisa aprender a usar, a se comportar de tal maneira que Deus seja honrado da maneira que você vive, sendo emocional, mas sendo racional também. Porque o teu comportamento, ele honra, ele glorifica a Deus. Então não há nenhum conflito. Ou seja, a iluminação do Espírito Santo nos leva ao conhecimento do verdadeiro evangelho, e a gente vai crer de forma racional em Deus. E a palavra que eu estou usando aqui, iluminação, ela não é uma palavra solta que veio à minha mente agora, não é isso. A palavra iluminação, ela é uma palavra importante para nós. Nós não temos inspiração bíblica hoje. Percebe que inspiração bíblica, quando eu uso a palavra inspiração, eu estou usando de forma técnica. O que é inspiração bíblica? Ora, o Espírito Santo de Deus capacitou alguns homens para fazer o registro daquilo que é a nossa fé. Então, não ocorrerá mais inspiração bíblica, porque o que nós temos para a fé está aqui, é suficiente. Agora nós temos iluminação. O Espírito Santo nos ilumina, nos dá a capacidade de entender a inspiração. Percebe? Então não há mais textos inspirados, ou seja, não há mais produção de texto inspirado. Texto inspirado existe, está aqui a Bíblia. Mas agora você não vai encontrar pessoas sendo inspiradas para registrar alguma coisa. O que você tem agora é o Espírito Santo iluminando, lançando luz à mente do pregador, do escritor, do crente, para entender as fundamentalidades da nossa fé. Então você percebe que a nossa fé, ela não é um salto no amanhã, é uma capacidade de avaliação do que aconteceu no passado. O que é um crente cheio de fé? Um crente cheio de fé não é aquele que tem pensamento positivo acerca do que acontece amanhã. Um crente cheio de fé é aquele que sabe que o caráter de Deus não muda, ele faz uma avaliação da vida vivida e ele sabe que pode viver a incerteza do amanhã, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então fé é uma capacidade de cálculo do passado, não é? Você pega o texto de Hebreus, é assim. O problema é que a gente só lê o versículo 1, você não lê o finalzinho do capítulo 10, nem o capítulo 10, nem o restante do texto. A nossa fé, ela é histórica. Nós cremos que Jesus veio, nós cremos que Ele morreu por nós. Isso não é uma contabilidade do que vai acontecer, é uma capacidade de raciocínio histórico registrado de doutrina fundamental. Percebe? Então você tem uma capacidade intelectual aqui. Ou seja, o Espírito vai nos iluminando, e quando nós vamos lembrando das fundamentalidades da fé, nós vamos nos alegrando. Percebe, por exemplo, quando nós vamos participar do culto de ceia, ali você tem uma carga emocional, a gente vai cantando uns hinos, vai falando o que aquilo significa, o que cada elemento significa, e você faz um cálculo, eu era assim, e agora eu sou assim porque Cristo morreu por mim. Percebe? Você faz um cálculo mental e você entende o que aconteceu na pessoa de Cristo com você, então você tem uma carga emocional a partir da capacidade de reflexão. Até quando você faz isso?
até que ele venha. Então você percebe que a ceia é um memorial com uma contabilidade do passado que deve ser feita até que ele venha. Percebe? Então é claro que nós precisamos entender aspectos fundamentais da fé. O apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar, né? Antes, ele vai dizer isso, né? Antes, santificai a Cristo no vosso coração e esteja preparado para responder com mansidão a razão da sua fé. Então, quando alguém vai perguntar da sua fé, você não vai dizer, eu fui no culto e senti um arrepio na espinha. Eu fui no culto e tive uma descarga emocional. Não. Você vai dizer assim, a minha fé, ela se baseia no fato do pecado, na herança do pecado por Adão, na encarnação do Verbo, na encarnação virginal do Verbo, na morte expiatória de Jesus, na ressurreição e na volta de Jesus. Então você percebe que você não precisa ver anjos, você não precisa ter uma descarga emocional para contar para o outro como que é a sua fé. Isso, a igreja cresce assim. A igreja cresce com uma contação de história, ela não cresce a partir do espetáculo, do show pirotécnico, de uma descarga emocional. A igreja sadia, a igreja verdadeira, a igreja em que as portas do inferno não prevalecem, ela cresce madura, sadia, crendo na história do Filho de Deus. É razão, e a partir da razão nós cantamos, aleluia, glória a Deus. Percebe? Então, essa iluminação ela é importante. A iluminação do Espírito que nos leva ao conhecimento do Evangelho não nos leva a crer de maneira meramente racional que Deus é glorioso. Nós entendemos que Deus é glorioso e aí então nós vamos honrar, cultuar, glorificar a Deus com uma explosão de emoção também. Recebemos um senso da realidade da glória de Deus na emoção. De forma bem ligeira, o texto de Romanos é assim. Paulo ele começa dizendo, o gentio pecou, depois o judeu pecou, aí ele vai mostrando como é que Deus resolveu o problema por meio da justificação. Ele trabalha com santificação, glorificação, vem trabalhando o texto todo. Quando ele chega no capítulo 11, a revelação de Deus, ela é tão grande, tão universal no sentido de grandeza, que aí ele não consegue mais pensar, porque todo o texto de Romanos, ele vai pensando a fé, ele vai arrazoando sobre a fé, e chega uma hora que ele não pensa mais, ele começa a cantar, ó profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, quem primeiro o aconselhou para que ele pudesse nos salvar, aí ele termina lá, porque dele e por ele são todas as coisas, percebe? Ele só cantou, porque ele primeiro fez um cálculo racional. Percebe que canto sem pensamento é puro emocionalismo, mas pensar teológico sem emoção é racionalismo. Uma coisa e outra, elas fazem parte da nossa fé. Então nós somos discípulos de Jesus por causa da verdade e não por causa das nossas emoções, porque se for por causa da emoção, tem gente muito melhor do que nós que sabe mexer com as suas emoções. É só você ir numa sala de cinema, os caras têm tudo lá para mexer com as suas emoções, tem efeito especial, tem um som maravilhoso, ali você pode ser tocado nas emoções muito melhor do que num ambiente de igreja. Por isso que quando eu vejo alguns lugares com equipamentos, nada contra equipamentos, né? A gente precisa, tecnologia, equipamentos e som e não sei o que, e tecnologia e investimento, maravilha, mas tudo aquilo sem a presença do Espírito Santo de Deus não é nada. O único que pode converter o homem é o Espírito Santo de Deus. Então, uma igreja não se faz com tecnologia, ela ajuda, ela serve, mas sem a capacidade do Espírito Santo nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, você pode estar fazendo parte de um grupo que explora a emoção, mas na verdade não te ensinou ainda que é o Evangelho. E eu sei que falar isso num ambiente como esse pode ser politicamente incorreto, mas eu prefiro ser politicamente incorreto do que faltar com a verdade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos amadurecer para a vida e para a eternidade. Portanto, eu não sou discípulo de Jesus, e eu quero crer que você também não é discípulo de Jesus por causa daquilo que você sentiu num culto, mas por causa da verdade.
É a verdade de Deus que nos faz ser discípulo de Jesus. Você crê numa verdade, porque se você crer nas emoções, as emoções elas variam. Ora você está emocionado, ora não. Tem pessoas que inclusive precisam de remédio para se emocionar, porque perdeu a capacidade de tal. As emoções não determinam as verdades. A nossa fé, ela é um sistema doutrinário, ela é uma confissão de fé. Então, quando você faz parte de um grupo, você precisa entender o quê? O que nós cremos aqui? Quem é Deus? Quem é o homem? O que é o pecado? O que eu penso sobre a volta de Jesus? O que é santificação? O que é isso? Você tem que ter um sistema doutrinário para você pensar sobre aquilo. Você tem que ter uma declaração de fé. Nisso cremos, um credo, um símbolo de fé. Qual é o seu símbolo de fé? Você precisa ter, porque as emoções não determinam as verdades. É um sistema doutrinário que define a nossa verdade. Somos emocionais, mas se não amadurecermos nossas emoções, nós temos uma conduta doentia. Então percebe que a gente veio trabalhando aqui desde o começo que nós somos seres emocionais. Isso é uma bênção. Precisamos nos emocionar, mas nós não podemos ser escravos da nossa emoção. Emocionalismo religioso é um descontrole que traz problemas para o indivíduo e para a coletividade. Então, uma pessoa que ela não conheceu o Evangelho, ele apenas está se emocionando, ela é imatura, e o imaturo no meio de uma igreja, ela traz problema para si e para o grupo de uma forma geral, porque o grupo não pode avançar, não pode caminhar, vamos crescer. Paulo escreve isso algumas vezes, né? Aos romanos, aos hebreus, ele vai dizer assim, eu queria ensinar coisas mais profundas para vocês, mas tem que toda hora ficar ensinando coisas como um recém-nascido que toma leitinho, está toda hora nesse nívelzinho aqui, toda hora, porque não entendeu o nível mais básico da fé ainda. A igreja precisa crescer. Você tem sei lá quantos anos de crente, não conhece o mais básico ainda. Qualquer vento de doutrina você vai. Qualquer pessoa que tem uma fala mais aveludada, qualquer música, fala, Deus falou comigo, calma lá, você já tem uma história, você precisa avaliar isso a partir da razão fundamental da sua fé, senão aparece aí uma letra emprestada de um roqueiro, você fala, Deus falou comigo, não, isso é só apenas um coach que usa da neurolinguística, da capacidade de argumentar, e coisas dessa natureza, que ele treina para isso, e você acha que Deus falou com você, mas na verdade, aquilo é oco, aquilo é vazio, não tem nada, e se não tem nada, não serve para viver. O evangelho que não te ensina a viver não é o evangelho de Jesus. Então eu fiz um elenco aqui, para a gente caminhar para o final, característica do emocionalismo espiritual. É claro, como eu sempre digo, nas listas que eu faço aqui, você pode acrescentar outras coisas, não considerar algumas que eu coloquei aqui, mas é claro que é só um parâmetro. Quais são as características? Eu coloquei 7 aqui. Forte ênfase em frenesi, êxtase e delírio. Então, quando o culto já vai começando, as luzes vão se apagando, não é? Alguns usam efeitos de jogo de luz e uma fumaça, e o toque dos instrumentos já vai te levando como se fosse algum tipo de prática de religião oriental, como uma prática apenas de pensamento dessas religiões, né, orientais que usam muito isso. E aí você vai sendo embalado. À medida que você se deixou embalar, não importa mais o que se diga, você já está roubado da sua capacidade de pensar. Então, uma das características do emocionalismo espiritual é que há uma ênfase nesse tipo de frenesi, de êxtase e de delírio. Outra característica é o desprezo ao culto racional. A palavra de Deus pregada, que não te leva a uma reflexão sobre quem você é e quem Deus é, não é pregação da palavra de Deus. Ora, pegar um texto, falar, Deus vai te abençoar, está vendo aqui? Deus vai te abençoar. Irmão, isso não é pregação. Pregação é você pegar o texto e explicando, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. E o Espírito Santo vai levando para o teu coração as verdades do Evangelho. Portanto, o culto é didático. A música é didática, a pregação é didática, a comunhão é didática, a ceia é didática. O que é didático? Você vai aprendendo, porque nós somos visuais. Você vê o elemento, te remete a alguma coisa. Não é assim? O objeto, ele te remete a alguma coisa. Quando você vê o objeto, fala, isso remete àquilo. Por quê? Cor te remete a alguma coisa,
O som te remete a alguma coisa, você ouve uma música, você lembra de uma vida vivida. É ruim isso? Não, você não pode ser preso emocional a isso. O cheiro de perfume, de comida, faz você lembrar uma história vivida, porque o símbolo, o objeto, alguma coisa, te remete a vidas que já passou, não vidas anteriores, né? Vidas vividas. Não somos aqui reencarnacionistas, não é isso. Então, ela te traz lembrança. Então, você percebe que o desprezo ao culto racional não é bíblico, porque o culto, ele tem que fazer você pensar em alguma coisa, ainda que use objeto, como é o caso que eu usei aqui da catedral. Como as pessoas não sabiam ler, elas iam olhando os afrescos, iam olhando as pinturas, as estátuas, e aí como não sabia ler, tá vendo isso daqui, aquele lá que está pintado é Jesus, ele está dividindo o pão e dando para as pessoas. Entendi. Aí você vai indo, porque a catedral é um livro aberto. Você percebe que a imagem é assim. Portanto, o culto é didático. E você vai absorvendo pelos sentidos, pela fisionomia de quem prega, de quem canta, pelo som, enfim, por tudo que vai acontecendo, vai te remetendo às verdades do Evangelho. Portanto, o culto que nós oferecemos a Deus é um culto didático. O Espírito Santo, enquanto nós vamos cultuando, nos alegrando em Deus, ele vai nos ensinando alguma coisa. Então você precisa crescer a cada culto. Você precisa aprender alguma coisa a cada culto. Terceiro ponto, terceira característica, falta de estudo aprofundado nas Escrituras. Eu sempre prefiro, é uma questão particular, mas eu costumo aconselhar aqueles que têm aula de teologia pastoral comigo, ou de análise de Bíblia, o quê? Quando você tem uma igreja, como é que você prega? Você pega um livro da Bíblia, pode ser pequeno, você começa do capítulo 1, versículo 1, até o último versículo. Por quê? Você não escolhe tema, você vai ensinando a Bíblia na unidade. Porque você pega um versículo hoje aqui, um versículo lá, você não está não está estimulando o crescimento de ninguém. Você sabe, muitos de nós sabe versículos soltos. Por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, mas e o versículo 15? E o verso 17? O que está escrito? Não sei, claro, você não foi estimulado a aprender. Você pode estar crendo numa verdade que o texto não está dizendo, porque você pegou uma coisa e recortou. Você acha que crê naquilo, mas será que é aquilo que o autor quis dizer? Pode ser que não, porque você só leu um texto. Por exemplo, Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você fica repetindo igual um papagaio, mas quando você vai ler todo o capítulo de Romanos, fala: meu Deus do céu, por que eu não li esse negócio antes? Percebe? Por quê? À medida que você vai pregando, expondo o texto com profundidade, você vai entendendo as verdades de Deus, e o Espírito Santo vai te dando o quê? Crescimento espiritual, maturidade escriturística. Por isso que o nosso lema sempre será salvar o homem, salvar o ser humano, salvar a pessoa para morar com Jesus na eternidade, mas salvar intelectualmente também. Você não pode viver às margens ou dentro das trevas da ignorância. Você tem que salvar na luz do Evangelho, na luz que é o Salvador para a eternidade, mas na luz do intelecto também. Você precisa aprender a viver melhor, porque o Evangelho não é um salto no escuro, a nossa fé não é um suicídio intelectual. Quarto ponto, culto baseado em cantorias, músicas selecionadas sem critério religioso. E muitos dos hinos que se canta não é uma decisão da igreja, é uma decisão das publicadoras, das grandes gravadoras, porque elas que definem o artista do momento. E aí está todo mundo cantando, mas sem critério teológico. É o que agrada ao público. Mas nós não estamos aqui, aquilo que agrada o teu sentimento. É claro que a boa música, ela é importantíssima, mas ela precisa ter o quê? Critério teológico, critério escriturístico. Você não pode cantar alguma coisa que Deus não definiu como verdade. Você não pode inventar um culto que agrade a Deus. O único que pode criar alguma coisa é aquele que é santo. Nós não somos santos por excelência. Então tudo que você criar é menos do que Deus. Por isso que Ele que cria o jeito certo, a doutrina certa. Ele que tem competência moral. Não é incomum ir pregar em alguns lugares e na hora da pregação alguém está tocando um piano de fundo. Então eu peço com gentileza, com educação: por favor, pare de tocar porque eu preciso pregar. Porque o Espírito Santo
não depende de uma música para roubar o seu intelecto. Se a palavra de Deus não é poderosa para salvar um pecador, não é a habilidade musical que vai fazer isso. Eu creio que Deus, a palavra de Deus pregada, ela pode tirar o homem das trevas da ignorância e colocar na luz do evangelho para a salvação eterna. Tudo o que nós temos, ela ajuda, mas a pregação do evangelho, ela é santa. Por quê? Porque é a partir da pregação do evangelho que as pessoas definem o seu estado eterno, ou perdição eterna, ou vida eterna com Jesus. Aqui é um momento sagrado, e é aqui, na exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo leva o homem ao arrependimento. Por isso, nós não precisamos de nenhum jogo de luz, não precisamos de nenhuma roupa que brilhe, nós não precisamos de nenhuma retórica, não precisamos de nenhuma capacidade intelectual por ela mesma, não precisamos de um fundo musical, nós precisamos daquele avivamento que nós falamos aqui. O Espírito Santo deve vir e soprar na nossa consciência a poeira da vida do pecado, para que a gente olhe para Jesus e reconheça-o como o Salvador da nossa fé, da nossa vida para a eternidade. Então, música ou culto baseado em cantorias e músicas sem critério religioso é um sinal de emocionalismo espiritual. 5. Exaltação de pessoas que oram em montes, têm visões e falam em línguas. Essas pessoas, elas acabam tornando o centro do culto, porque ela tem experiências que você não teve, e aí ela acaba se super espiritualizando, e você se sente um verme espiritual. Eu não vi anjo, eu não vi isso, eu não fui no monte. Irmãos, a sua fé não pode se pautar nesse tipo de pessoas que usam desses artifícios para te prender. Você pode se desenvolver intelectualmente. Você pode nunca ter visto um anjo, nunca ter visto um graveto acender no monte, mas se você contemplou a verdade da cruz de Cristo, você é bem-aventurado. Você é salvo em Jesus. Se você tem o Espírito Santo como mestre por excelência, todos os artifícios, todos os mecanismos da religiosidade ou desse espetáculo pirotécnico, ele não importa mais para você. Agora, se o Espírito Santo habita em você, te regenerou, você vai dar frutos para o reino de Deus. Então, a exaltação de pessoas dessa natureza, ali tem uma característica de que é um lugar em que o emocionalismo ele é fomentado. Pessoas que são super espirituais, porque oram diferente que você. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a discernir a vida que Deus tem para você. E quem faz isso? O teu pastor, por meio da palavra de Deus. E enquanto ele te ensina, você com ele vai ensinando os outros. Vai ensinando os outros. Por quê? Aqui é uma dinâmica de dar e receber. De dar e receber aquilo que eu recebi de Deus. Mas na verdade, aquele que nos dá mesmo, aquele que tem um celeiro farto de recursos, é o Espírito Santo de Deus, que dá dons para a igreja para continuar o processo de crescimento. 6. Batalha espiritual com ênfase no poder do diabo e histeria coletiva é também uma característica emocionalista. É por isso que a semana que vem nós vamos estudar batalha espiritual. A Bíblia ensina batalha espiritual, mas como eu disse aqui no começo, não sou eu que defino o que é batalha espiritual, porque eu não conheço o inimigo do jeito que ele é. Eu tenho uma ideia porque a Bíblia conta para mim como ele é. Agora, quem conhece é o próprio Deus, que criou o adversário de nossas almas de forma perfeita, mas por conta do pecado, anjo se transformou em demônio. Então quem conhece demônio, quem conhece Satanás, é o próprio Deus. Então é ele que define o meio adequado de como vencer Satanás, não é você. Porque se você inventar, você vai fazer outras pessoas presas de você mesmo. É Deus que define, é Deus que diz o caminho, é Deus que diz as armas adequadas para a gente vencer a nossa luta espiritual. Portanto, batalha espiritual com ênfase no poder do diabo, histeria coletiva, é um sinal de emocionalismo. E a questão séria disso é que se entrar alguém carregado de demônio, ele não precisa nem chegar aqui. O pastor Rodolfo já expulsa ali mesmo, nem chega aqui. Põe a mão ali, expulsa em nome de Jesus. Mas não dá para o Rodolfo, nem qualquer um de nós colocar a mão em alguém e falar: sai pecado, em nome de Jesus. Não. Satanás, ele é um adversário melindroso, perigoso, mas o seu maior adversário é o seu ego, é o teu personalismo. E isso vai sendo quebrado por meio da palavra de Deus. Quando você muda o rótulo do inimigo de mais importante, você muda as táticas. Portanto, o seu maior inimigo
é o seu ego. O seu ego, na mão de Satanás, ele se torna grandão. Mas quando você começa a quebrar o seu ego, santificar, não é que Satanás perde a sua força. Paulo diz, para não ignorar os ardis de Satanás. Mas você não pode mudar o rótulo, inimigo, inimigo. Você, o seu personalismo, o seu desejo por poder, por projeção, por protagonismo, pode te causar grandes problemas. E ambientes que fomentam o emocionalismo têm muito mais batalha espiritual nesse viés contra Satanás do que ensino da palavra de Deus. Por fim, número 7, pessoas com falta de bom senso em suas ações, atribuindo tudo a Deus ou ao diabo. Por exemplo, nós estamos falando aqui de diabo, de luta espiritual, essa coisa toda. Você sai daqui, o seu pneu do carro fura, você fala, tá vendo? Foi o diabo. Não, irmãos, pneus fura, é de borracha, aí você passa num prego, ele fura, entendeu? É assim a vida, irmãos. Rachou a parede, tá vendo? Satanás está se levantando. Não, você precisa olhar a fundação da sua casa. A parede está molhada, tá vendo? A gente estava no culto de libertação. Não, vai ver se tem um cano quebrado. Então, o evangelho não te rouba o bom senso, não tem esse espetáculo todo. Volto a dizer, não estou dizendo que Satanás não é ardiloso, eu estou dizendo que o evangelho, ele não te rouba o bom senso. Existem coisas na vida que é da própria vida. Se você não administrar bem o seu dinheiro, não adianta você dizer que é o devorador, não é sua incompetência, é o seu olho grande de comprar tudo que você vê. Não é assim? Não, o diabo esse mês ele levou meu salário. Não foi não, você comprou muita coisa, você não ganha tudo isso. Então é bom senso, você não pode atribuir tudo à ação do diabo ou de Deus. É claro que em última instância Deus governa tudo, mas Ele não rouba a sua capacidade de gerenciar a sua própria vida. Portanto, com bom senso você pode melhorar a sua vida. Quando você é escravo do emocionalismo, você vai colocando tudo a culpa em Deus ou no diabo. Quando você faz isso, você não assume responsabilidade, não muda o caráter e não muda o seu jeito de viver. Quando você diz, a culpa foi minha, foi eu que fiz esse negócio errado aqui, então você começou a avaliar, você pode mudar o hábito. Não põe a culpa em Satanás, nem em Deus, porque quando você muda ou coloca a responsabilidade sua num outro ser, numa outra pessoa, você não muda o seu hábito. Isso é infantilidade. Bom, caminhando para o final aqui, emocionalismo prejudica a qualidade da vida cristã por ser extravagante por natureza. Uma pessoa emocionalista, ela é extravagante. Uma pessoa dada às emoções, principalmente no culto, ela tem uma pretensa inclinação a ser super espiritual. Por meio de gestos, de gritos, de palavras desconexas, elas acabam querendo vender uma imagem que ela é mais espiritual, quando na verdade, como a gente já viu isso daqui nos outros dias, isso pode ser apenas um ativismo, que é a fuga de alguma coisa. Você está com um problema, a culpa é sua, então você fala e isso, aquilo, outro, quando na verdade é para que as pessoas, é como se você dissesse, não olha para o meu problema não, senão você vai ver que eu não tenho capacidade de administrar, mas olha como eu sou super espiritual. Na verdade é um teatro para impressionar. Isso é um problema para você, que enquanto você não entender isso, você vai ser escravo dos teus sentimentos. Então tem uma atitude, e quem pode fazer isso por nós é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. É preciso considerar que a palavra de Deus é fonte segura para nos orientar na vida. É por isso que eu li o Salmo 103, bendiga a minha alma, tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Então, as minhas emoções também têm que ser escravas, mas de Deus, porque Deus é o único Senhor que nos escraviza para dar vida, os outros escraviza para nos anular. Portanto, a escravidão de Deus é para dar vida, mas a suposta liberdade do pecado e do diabo é para nos prender. Percebe o paradoxo? Então, a gente acha que está preso em Deus, mas quem se prende em Deus, prende-se para viver livre. Mas quem está livre para pecar e para viver segundo os conselhos, orientação, sugestão do diabo, está livre, mas na verdade está algemado pela tirania do gênio do mal. Então é por isso que bendiga o Senhor a minha alma, porque quando Deus nos amarra com cordas de amor, e as cordas do amor de Deus não são para prender,
mas para nos fazer gente de verdade. Por isso que o Evangelho não é fábrica de deuses, Evangelho é fábrica de gente de verdade, gente que foi curada pelo poder do Evangelho. É preciso considerar que a palavra de Deus é fonte segura para nos orientar a vida. Você não pode ter a Bíblia como objeto de culto, você não pode ser idólatra da Bíblia. Tem gente que pega a Bíblia num dia de culto e depois a abandona. Não, a Bíblia é um manual, ela precisa ser lida, ela precisa ser investigada, precisa ser ensinada. Emocionalismo é como um balão de ar, aparenta estar cheio, mas é frágil, vazio e instável. Qualquer sopro, para lá ou para cá ela vai. Mas antes, aquele que é cheio do Espírito Santo é como um carvalho de justiça. Ele pode até se curvar pelos ventos da vida, mas a raiz está presa, porque Deus nos faz assim. O emocionalismo inibe o amadurecimento do crente, da pessoa. A pessoa emocional, que é dada ao emocionalismo, é inclinada a isso, ela nunca toma uma atitude séria, definitiva, nunca encontra um caminho na vida. Ela está sempre tentando, porque ela é dada às efemeridades da vida, coisa que não se sustenta. E por fim, para nós terminarmos aqui, o Evangelho não deforma as nossas emoções, não rouba de nós as nossas emoções, não faz a nossa emoção ser defeituosa, do mesmo modo que o Evangelho também não racionaliza. Assim como ele não rouba de nós a emoção, assim também nós somos cientistas da fé. É um conjunto da maturidade, equilibrada por meio do ensino, da pregação do Evangelho e da palavra de Deus. A percepção da graça de Deus é diferente das experiências místicas pagãs, nas quais deturpa o padrão psíquico do ser humano. Emocionalismo é uma prática pagã, que rouba de você a capacidade psíquica, emocional. O Evangelho te ensina a pensar, a avaliar para a glória de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, sozinhos nós somos meninos na fé, sozinhos nós somos infantis, sozinhos nós somos imaturos, sozinhos nós fazemos chantagem emocional, mas é por isso que nós precisamos do Teu Espírito em nós. Por isso nós precisamos ser uma igreja firme, forte, ensinada, Pai, a partir da Tua palavra, Senhor. Que a nossa mente, Pai, seja sequestrada, Pai, e levada ao trono da graça. Sequestrada, Senhor, não no sentido de nos roubar, mas no sentido, Senhor, de nos prender, Pai, naquela prisão que liberta, naquelas cordas que amarra para viver. É o Senhor que quer nos dar uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida, Pai, que nós não sejamos escravos, nosso coração, escravo dos gurus, Pai, da fé, da religiosidade, gurus, Senhor, do palco místico, Senhor. Nós queremos, Pai, que as nossas emoções estejam saradas pelo poder da Tua palavra, que a nossa emoção sarada nos ajude a refletir, Pai, sejam elas, Pai, prisões emocionais do sentimento, das questões financeiras, da religião, não importa, Pai, tudo em nós, Pai, precisa ser sarado para glorificar o Senhor. Nós precisamos, Senhor, de uma ação enérgica, uma ação, Senhor, que está fora desse ambiente mundano, é uma ação que vem do trono da graça, direto da Tua vontade, para mudar o nosso pensamento, para mudar as nossas emoções, o nosso comportamento, para que sejamos de fato, Pai, pessoas regeneradas pelo poder da graça, pessoas que amadureceram, Pai, pessoas que desejam conhecer a fé, Pai, no âmbito, no nível, Senhor, de amadurecimento, não no nível infantilizado. Obrigado, Senhor, foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite, para que possamos fugir das experiências místicas pagãs, que deturpam o padrão psíquico do ser humano, mas que possamos, Pai, pensar e nos emocionar em relação à nossa fé, que possamos estar prontos, Senhor, a falar com mansidão a razão da nossa fé. Obrigado pela Tua graça, nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.